Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Sejam bem-vindos, eu sou Marcelo Perrone, aqui comigo, Sandra Maria. Olá, o programa de hoje é dedicado a Antônio Vantuil de Freitas, farmacêutico e presidente da Federação Espírita Brasileira. Antônio Vantuil de Freitas foi o 17º presidente da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou por 27 anos consecutivos, entre os anos de 1943 e 1970. Vantuil encarnou a 23 de outubro de 1895, na cidade do Patrocínio do Muriaé, em Minas Gerais, e desencarnou aos 11 de março de 1974, no Rio de Janeiro. Era filho do capitão Joaquim Olinto de Freitas e de dona Virgínia Maria de Freitas. Sua vida foi de muita luta, pois ficara órfão de pais aos 5 anos de idade e de mãe aos 22. Graças à ajuda dos irmãos, pôde diplomar-se em farmácia em 1913, na Escola de Farmácia e Odontologia de Juiz de Fora. Após dirigir farmácias em várias cidades mineiras, veio para o Rio de Janeiro em 1924, aí se instalando como farmacêutico industrial. Casou-se em 1919 com dona Zilfa Fernandes de Freitas, com quem teve 7 filhos. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Antônio Vantuil de Freitas, farmacêutico e presidente da Federação Espírita Brasileira. Vantuil era leitor assíduo de tudo que dissesse respeito a religiões e filosofias. Nelas, buscava em vão uma doutrina que realmente atendesse aos seus mais recônditos anseios. Chegou a tornar-se meio cético de tudo, até que em 1932, convidado por um velho amigo para assistir a uma sessão espírita. Aí, Vantuil presenciou tantos fatos inexplicáveis que resolveu estudar o Espiritismo. E ele estudou, durante meses e meses seguidos, através de incansável leitura de um sem número de obras espíritas entre nacionais e estrangeiras. Surgiu, ao mesmo tempo, no seu próprio lar, uma série de fenômenos mediúnicos de indiscutível força comprobatória da teoria aurida nos livros. Vantuil tornou-se então um espírita convicto, ingressando em 1932 como sócio remido da Federação Espírita Brasileira. Já em 1933, participava como delegado de uma associação espírita do Rio de Janeiro no Conselho Federativo da FEB. Vantuil foi eleito sócio efetivo em 1936 e Guilom Ribeiro, então presidente da FEB, vendo nele um espírita de vasto cabedal de conhecimentos doutrinários, convidou-o às eleições de 1936. Foi eleito e empossado no cargo de gerente de O Reformador, onde ficou até 1943. Nesse ano, assumiu a presidência da Casa de Ismael, permanecendo até 1970. Vantuil foi ininterruptamente reeleito todos os anos, quase sempre por unanimidade. As realizações de Antônio Vantuil de Freitas dentro do Espiritismo são de uma riqueza extraordinária. Sua enorme capacidade de trabalho, aliada à invejável descortina intelectual, fê-lo uma das mais destacadas figuras no movimento espírita nacional, um verdadeiro líder, no mais alto sentido. Vantuil sempre revelou uma personalidade forte, intransigente na defesa da verdade, de grande discernimento e de um raciocínio rápido e decisivo. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Antônio Vantuil de Freitas, farmacêutico e presidente da Federação Espírita Brasileira. Em junho de 1939, Vantuil, sozinho, defendeu o espiritismo na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro,
da qual era sócio, contra a acirrada campanha movida por alguns dos seus membros. O acontecido foi amplamente noticiado por importantes jornais da época, que elogiaram a atitude desassombrada daquele ousado desconhecido. Outro fato que repercutiu na imprensa de então e demonstrou uma vez mais a coragem, o destemor, a impavidez do presidente Vantuil de Freitas passou-se no governo de Getúlio Vargas entre 1941 e 1945. Crescia nesses anos, mediante portarias do chefe de polícia, um clima de cerceamento e perseguição às sociedades espíritas, inclusive com o fechamento no Rio de Janeiro de todas elas. Até mesmo a Federação Espírita Brasileira foi fechada. Foi criado, inclusive, um cadastro policial para o fichamento dos dirigentes espíritas. Tais absurdos levaram uma comissão da FEB, em março de 1945, à presença do chefe de polícia, ministro João Alberto. Vantuil foi o porta-voz intimorato na defesa dos direitos do espiritismo. Ele conseguiu derrubar as infelizes portarias que impediam às instituições espíritas o direito de se organizarem e funcionarem livremente, como a Constituição prescrevia. A coragem da fé acompanhou Antônio Vantuil de Freitas ao longo de toda a sua vida, deixando para todos nós um exemplo de amor ao bem e à verdade. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado.